Olá, boa noite. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, canal 36 da NET. A CIF, Associação Comercial e Industrial de Florianópolis, entregou nesta semana para a Prefeitura da capital um estudo técnico para a instalação de uma marina aqui na Bahia Norte, em Florianópolis. Muitos já disseram, e é de fato verdade, de que estamos de costas para o mar. Quais os impactos dessa construção para a atividade econômica, para a vida da cidade, para o tráfego de veículos na região e a questão ambiental? Vamos tratar deste assunto a partir de agora no Conversas Cruzadas desta noite. Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Hoje estamos na companhia do geógrafo e representante do Instituto Ecosul, Anselmo Heidrich. Também recebemos Rod Martins, que é advogado especialista em direito ambiental, representando a Comissão de Direito Ambiental na OAB. Também aqui conosco está Mané Ferrari, que é presidente da Associação Náutica Catarinense para o Brasil. E ainda aqui conosco o presidente da ACIF, Sander Demira. Pessoal, obrigado pela atenção, pela presença de todos hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas, que tem o oferecimento de Queires, Natal, Gente Nossa. Compre e concorra a 2 Jeep Renegade. Ibagi, 45 anos. Conheça a agência Trindade na Lauro Linhares. Crie, ouse e invente. Os ingredientes certos você encontra no Imperatriz Gourmet. Vou começar com o presidente da CIF. Vai explicar para o nosso telespectador que projeto é esse. E é uma iniciativa, me parece, super interessante, né? Quando a sociedade civil organizada entrega um projeto técnico, né? Que tem embasamento técnico para o poder público, uma parceria bem interessante. Quais são as bases desse projeto? Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite a todos. Bom, primeiro agradecer o convite e é com muita satisfação, porque há muito tempo, na história da associação comercial, este envolvimento e esta necessidade que nós vemos de voltar a cidade para o mar, aproveitar o mar, ou aproveitar essa potencialidade que a gente costuma dizer, inclusive, que é um diamante bruto que a gente precisa aproveitar, a gente precisa lapidar. A Associação Comercial entregou essa semana um projeto ou um estudo feito por uma empresa muito conceituada, que também é sediada aqui, que mapeia o solo marítimo dessa região aqui da nossa Bahia Norte, né? Então, é um levantamento geofísico, foi feito uma batimetria, foi feito todo um levantamento geotécnico, feito também um levantamento de dragagem necessária, enfim, que possa servir como ponto de partida, como ponto inicial do estabelecimento da onde aqui na nossa cidade poderia ser um bom lugar para se receber este equipamento importante que é uma marina. Então este foi o evento desta semana e aí reunimos uma parte muito representativa de todos os envolvidos nessa seara. Então a Marinha do Brasil esteve conosco, a Catimar esteve conosco, Capitania dos Portos, Corpo de Bombeiros, enfim, nós tivemos uma fatia muito representativa de quem labuta já há muitos anos nessa área para que a gente pudesse ainda qualificar. E além deste estudo, Renato, foi muito importante porque nós entregamos uma série de sugestões à Prefeitura, né, para que quando lance esse projeto, contemple. Nós entendemos que essa marina ela tem que ter um cunho público, por exemplo. Sim, né? Sim. Então, misto? Podemos considerar misto. O que a gente quer dizer como público é o seguinte, que primeiro tem uma área de pier, uma área de mar. Mas tem uma área contígua que é uma área de praça pública. Ah, perfeito, né? Perfeito. Então, inclusive com uma sugestão de que tenha alguns equipamentos que beneficiem o uso público dessa área. Quiosques, restaurantes? Não chegamos nem a isso. A gente até neste momento até mais inicial. Por exemplo, como a cidade de Florianópolis é uma cidade do futuro e deve ser uma cidade digital, o acesso da banda larga do Wi-Fi sem fio para todos os usuários é desejável. Naquela região. Que tem uma área que tem uma área específica para que tenha alocação, por exemplo, de bicicletas, que tem uma pequena concha acústica, que tem uma área para que os artistas da cidade possam ir a esse espaço e conviver, né? Então tem toda uma área pública, inclusive os trapiches, parte dos trapiches, para que a gente também fomente e facilite
e prestigie o pescador, seja o pescador artesanal ou aquele pescador de recreação, que hoje a gente já vê com a sua linha, né, jogando aqui na beira-mar. E exceto as áreas, os portões de acesso aos piers, esses sim, eles têm um acesso privado, né? É quase que uma ideia, talvez para o nosso telespectador possa ficar mais fácil. Veja aqui um aeroporto, né? No aeroporto tem toda uma área que é de uso público, né? Você pode entrar, você pode ir até uma loja, você pode até um restaurante, você circula por uma determinada área, só que tem de uma área em diante, até por uma questão de segurança, é uma área específica, uma área restrita para aquele usuário. Então ele, majoritariamente, ele é um equipamento de uso público, sim, né? Então é muito importante. Então essa série de recomendações nós encaminhamos aí junto com o projeto, né? E algumas recomendações muito interessantes que eu acho que até no decorrer do programa de hoje a gente vai ter oportunidade de tratar um pouquinho. Parabéns pela iniciativa da CIF, a nossa Associação Comercial e Industrial de Florianópolis. Bom, a Catimar tem uma leitura técnica sobre isso, né? Vocês estudam esse tema, militam nessa área, né? Nesse assunto já há bastante tempo. Que tal a ideia? Boa noite. Boa noite. A ideia é muito, muito bem-vinda, né? A Catimar vem trabalhando em conjunto com a Prefeitura na parte técnica, inclusive até da proposta PMI, que vai ser lançada na próxima semana. E o nosso intuito é fazer com que a parte de mar ela atenda, né, as possíveis características que é necessária para uma marina turística. Acho que primeiro de tudo a gente está precisando de uma marina que receba as embarcações turísticas que não chegam hoje aqui na nossa ilha por não ter aonde ancorar. E também uma marina com um calado um pouco maior para que a gente possa receber, quem sabe, até os superiates, que é um nicho de mercado que hoje acaba não chegando, inclusive, no Brasil, passa direto para a Ponta do Leste, né, por não termos onde parar. Deixa eu tirar uma dúvida aqui técnica, porque sou absolutamente leigo nesse assunto. Para essa proposta apresentada, né, pela CIF, né, esses estudos iniciais, haveria necessidade de intervenção no fundo do mar, enfim, para desassorear? Dependendo, como ainda nesse... Ou é só instalar a marina flutuante? Não, vai ter que ter intervenção. Tem que ter intervenção. É obrigado a ter intervenção, porque o calado ali, ele parte de 0,70 centímetros até 2,5 metros lá na ponta. Então, quer dizer, com isso não consegue consegue receber as embarcações que a gente necessita receber aqui. Então, a ideia ali dentro daquela região onde vai ser a marina, ser feito uma dragagem. A dragagem. Nós não podemos esquecer, e isso eu venho conversando com o Sander, que a gente precisa fazer também não só aquela região, mas o entorno, o balizamento da nossa baía, o levantamento hidrográfico, porque como um turista vai chegar com a embarcação nessa marina se ele não tem uma carta náutica adequada? Foi feito recentemente? Eu me lembro que nós já conversamos sobre isso. Nós conversamos muito sobre isso. Esse projeto foi feito a duas mãos pela Capitania dos Portos e pela Catimar, foi doado à Prefeitura em 2013, isso foi para o Ministério do Turismo, lá ficou parado por 3 anos, veio para o governo do estado que iria assumir junto com o Ministério do Turismo, cada um ia pagar metade da conta, isso não aconteceu. O estudo não foi feito? Não foi feito estudo. Esse negócio que é fundamental, é um né? absurdo. Quer dizer, não adianta ter a marina se não tem a carta náutica. É assim, primeiro ponto para que tudo comece. Que é a questão de segurança. Questão de segurança. Nenhuma embarcação hoje em sã consciência vai navegar num lugar que tem uma carta náutica em 1957. 1957. Então, assim, a gente precisa desse levantamento hidrográfico, está na mão do governo do estado de Santa Catarina, junto com o Ministério do Turismo, cada um ia pagar a metade dessa conta para fazer esse estudo, para mudar a carta náutica. E esse estudo, ele nos daria a segurança da navegação em toda aquela região, Baía Norte e Baía Sul. Perdemos 2 navios de cruzeiros que viriam fazer escala testes em Florianópolis agora no mês de dezembro e janeiro por não ter feito esse estudo. Olha só. Então isso nós perdemos, a Abramar já estava pronta para isso, para trazer esses navios de cruzeiros, e a coisa acabou não acontecendo por causa disso. Bom, a Prefeitura de Florianópolis, pela informação que eu recebi, inclusive da própria secretária de Turismo, Zena Becker, já agiu de forma preventiva
procurando os órgãos ambientais, os órgãos de controle, de fiscalização, para construir uma ideia, digamos assim, proativa, né? Construtiva, para não acontecer o que já ocorreu inúmeras vezes, de repente você inicia um projeto, depois tem um embargo, pedindo novos estudos, enfim, parece que a coisa está sendo bem construída. Será que agora sai, do ponto de vista da legalidade, do direito ambiental, há algum tipo de restrição no seu entendimento ou não? Boa noite. Boa noite. Assim, restrições ambientais a atividades potencialmente causadoras de degradação sempre existem, né? Isso não significa impossibilidade. Restrição significa controle, significa cercear uma liberdade que em tese poderia ser infinita. Então a primeira pergunta é: conseguiremos instalar marinas em 100% do litoral de Florianópolis? Provavelmente a resposta é não, seja por razões naturais, seja por razões ambientais. Agora, é bem provável que a gente tenha uma possibilidade de fazer marinas em muitos espaços da ilha de Florianópolis. Esse é o ponto, né? E nesse espaço que nós podemos fazer, cada qual vai ter a sua peculiaridade. Mas, independente da peculiaridade, e aí que entra o que hoje está sendo feito no âmbito do Estado, que é uma revisão da resolução do CONSEMA em relação aos requisitos para o licenciamento da atividade, no sentido de simplificar um pouco, né? Porque quando você complica muito o licenciamento, é uma forma de você proibir. Ele fica tão difícil, tão oneroso, tão complexo, que ele inibe a atividade. Então, as dificuldades, eu diria, os requisitos ao licenciamento das atividades náuticas, ele precisa ser proporcional à complexidade e aos impactos já conhecidos. Uma coisa importante falar em termos de equipamentos náuticos é que, embora ele tenha, assim, impactos ambientais, eles não são impactos desconhecidos. Há certas atividades que a gente pode alegar o princípio da precaução, né? Por precaução, não vamos fazer. Por quê? Porque o impacto não é conhecido. É uma atividade nova, com pouco monitoramento, um espaço muito pouco monitorado. Não é o caso de Florianópolis. É uma ilha urbana, a gente tem bastante informação já, né? Tem um banco de dados consistente. A atividade náutica, ela é, sim, potencialmente causadora de degradação. É uma atividade que tem risco, sim, né? Principalmente, uma das preocupações com as atividades náuticas é a contaminação por óleo, combustível, vazamento, acidentes. E isso é uma preocupação, ela tem que ser bem considerada, até porque, além de comprometer o meio ambiente, compromete também o setor, compromete muita coisa, né? Uhum. Então, assim, essas considerações, elas precisam estar incorporadas. Agora, é preciso que o licenciamento ambiental foque no que é necessário. E uma das coisas que eu acredito que a gente perde muito é o foco, né? A gente fala isso para o setor hidrelétrico. Focamos muito em avaliação integrada de bacia, mas quando o grande problema, o grande terror é a segurança de barragem, né? E aí a gente vai perdendo o foco. Então, se descuidou de segurança de barragem, essa é uma realidade. E a mesma coisa em relação à atividade náutica. Depois que licencia, é como se não ainda existisse, o problema acabasse. Não, agora que a gente tem algo que o sistema tem que se preocupar, que é com a segurança da marina, né? Que é evitar acidente. E essa é a grande tarefa. E há tecnologia para isso? Exato. E essa... Eu penso que o foco, e acho que a Fátima até está num processo aí bastante interessante de revisão, o foco tem que ser nas atividades após estarem implantadas. Como impedir acidentes, como mitigar no caso de ocorrer acidente, quais são os planos de emergência, qual é a validade, qual é a atualização, qual é a capacidade que a mão de obra tem de responder. Esse tem que ser o nosso foco e que muitos países já mudaram também o foco. A gente discute muito a viabilidade. A grande celeuma, me parece, e é uma distorção, ela está na viabilidade. Se pode, se não pode, e uma vez entendido que pode, por incrível que pareça, há um descuido, e isso é um fenômeno nacional, há um descuido com a operação da atividade. E é aí que eu acredito... Que é o principal. Que é o principal. Que deveria ser o principal. Renato, só complementando e concordando, né, indo um pouquinho além, primeiro, a nossa sugestão é sim, é que, até para a segurança jurídica e ambiental desse negócio, que a municipalidade fique encarregada de fazer todo o licenciamento prévio da atividade. Outra informação importante para quem nos ouve: a nossa intenção para esse projeto ele foi balizado em algumas características. Uma delas é que este empreendimento ele tem só vagas molhadas. Ele é todo um empreendimento que ele teria um projeto que não obstruísse, seja do pedestre, ou seja, do motorista que passa ali pela beira-mar, que ele não obstruísse a visão paisagística da coisa, né? Sim, sim. E também, inclusive na terça-feira tivemos o depoimento de um expert do Rio de Janeiro que administra marinas, que inclusive é possível uma marina que você tenha
não estamos falando nem na questão da manutenção de barcos, que entendemos que este empreendimento não teria espaço para manutenção, para oficina de barcos, né? Mas ele inclusive deu um depoimento importante, que deve ser inclusive avaliado, estudado, que há a possibilidade que inclusive não haja um bico de abastecimento, né, na Marina. É possível, eventualmente, até ser estudado que pode ser dispensado a necessidade de ter um posto de abastecimento na Marina. Exatamente. Canal da Barra da Lagoa, né? Então, são informações importantes para quem nos ouve, né, para entender um pouco mais desse projeto. Só uma dúvida, Maria Ferrari, hoje o abastecimento aqui na ilha é somente ali no Canal da Barra? O abastecimento para todos é somente no Canal da Barra. O Yacht Clube hoje abastece as embarcações do clube, né? Sim. O único outro posto que tem um mecanismo próprio. Isso, nós tínhamos o posto também ali na Pioneira, mas por enquanto estava fechado, então para reabrir. Então, quer dizer, a gente não tem posto de abastecimento à beira da mar. Essa marina, eu acho que ela já teria que vir, com certeza, com posto de abastecimento. Qual é o ponto de vista do Instituto Ecosul sobre esta ideia? Boa noite. Boa noite. Na verdade, o Instituto Ecosul, ele se caracteriza por ser uma ONG, uma ONG, uma organização não governamental, que prima pelo ambientalismo de resultados. O que é isso, né? Nós temos um ponto de vista pragmático, correto? Isso é diferente de, por exemplo, outras associações, outras entidades, outros organismos que partem do princípio de que tem que revolucionar tudo, que tem que mudar tudo, né? Puxando um gancho, por exemplo, sendo prático no meu comentário com o que o senhor Ferrari falou, que duas grandes embarcações deixaram de fazer testes aqui em dezembro, que foi perdida essa oportunidade. Na verdade, o que foi perdido, além disso, é toda uma atividade empreendedora que traria empregos, que traria atividade lúdica, que traria lazer para o município de Florianópolis. E no que isso implica? Quer dizer, que é uma das atividades menos impactantes no meio ambiente, o turismo. Não que eventualmente não ocorra, só que ocorre num grau infinitesimamente menor do que, por exemplo, uma atividade industrial poluidora, né? Então, quando se toma um ponto de vista, certo, de grupos ambientalistas que são radicalmente contra qualquer modernização da sociedade, da atividade produtora, porque simplesmente faz parte de um modo de vida moderno, empreendedor, e que isso é visto como poluidor ou capitalista, como eles gostam de chamar, né? Tu condena a sociedade ao atraso. E quando a gente vê em exemplos mundiais, sociedades que são condenadas ao atraso, como, por exemplo, várias regiões da África, que justamente por sugestões de ONGs como Greenpeace não introduzem uma barragem, uma grande hidrelétrica, eles não têm energia hidrelétrica, eles são condenados ao quê? Ao desmatamento e à fabricação de carvão vegetal, que condena várias crianças, milhões de crianças, a doenças pulmonares todos os anos. Ou seja, mesmo que a atividade mais moderna contenha a possibilidade de impactos, ela é muito menos impactante, muito menos perigosa do que atividades mais antigas. Então, por exemplo, se tu não tem uma atividade como essa, que prima pelo turismo, em Florianópolis, sendo desenvolvida, o que essas pessoas vão ser obrigadas a fazer? Atividades tradicionais que são mais impactantes. Isso para não dizer outras coisas, né? Que estão no campo da ilegalidade, que aumentam a taxa de criminalidade da sociedade. Então, se a gente pensar de um ponto de vista integral, é isso que a geografia, eu como geógrafo tenho a contribuir, não é só pensar no meio ambiente, mas é pensar no meio ambiente humano, urbano também. Se tu condena parte da sociedade a não ter a atividade empregatícia, tu vai relegar essa sociedade ao quê, né? Vamos fazer o seguinte, para daqui a pouco, depois do intervalo. Qual é o rito a partir de agora? Pelo que eu me informei, é uma PMI, né? Uma proposta de manifestação de interesse. Então, o empreendedor, o consórcio, enfim, a iniciativa privada apresenta a ideia para a municipalidade. Até pode nos explicar como é que funciona, embora não é muito a tua área, né? A questão de editais e dispensa de licitação ou PMI, enfim, mas a gente vai buscar o entendimento para explicar isso para a sociedade, como é que a coisa vai funcionar ou deve funcionar a partir de agora.